Muito boa tarde, tudo bem? Como estamos? Então, nós chegamos à nossa nona aula da nossa disciplina de cooperativismo e empreendedorismo. Confesso a vocês que é um pouco triste, né? Estarmos finalizando as nossas atividades, mas eu posso dizer para vocês que eu estive e estou muito feliz de ter ministrado essa disciplina para vocês. E digo para vocês o seguinte: o conhecimento ele é contínuo, ele nunca acaba. Nós estamos finalizando essa disciplina hoje, mas eu peço que vocês continuem a estudar o cooperativismo, continuem a estudar o empreendedorismo. E como eu vinha já falando para vocês já há um bom tempo, o caminho é esse. O caminho hoje é a questão de você empreender, é a questão de você cooperar, é você buscar alternativas para esse sistema que nós estamos vivendo hoje, esse sistema capitalista que segue apenas a lógica do mercado, que segue apenas a lógica do capital. Mas a gente viu durante as aulas que existem outras lógicas, existe a lógica do cooperativismo, existe a lógica do associativismo, existe a lógica do empreendedorismo, aonde você, a partir de uma habilidade sua, você pode desenvolver um negócio, você pode desenvolver um futuro para a sua vida, um futuro para você, um futuro para a sua família. Nós vamos falar hoje, na nossa nona aula, nossa nona e última aula do curso de vocês, sobre as estratégias aplicadas às cooperativas. Não é só montar uma cooperativa. É necessário que nós planejemos as ações, as coisas que deverão vir a ocorrer na nossa cooperativa. A primeira parte do modelo de gestão simplificado de uma cooperativa, ele vem trazendo o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Nós sempre começamos pelo planejamento estratégico, que fica no topo da pirâmide. Esse planejamento estratégico é onde nós fazemos as macro decisões, onde nós fazemos as decisões maiores, ou seja, ele vem da diretoria, ele vem lá de cima e ele vem dizendo aquilo que quer se ter para a cooperativa, aquilo que nós buscamos. Imaginemos o seguinte: nós montamos a cooperativa Marajó Maior, hoje, que trabalha com agropecuária, e nós fazemos dentro do nosso plano estratégico que dentro de 10 anos nós queremos ser a maior cooperativa da região norte do Brasil. Esse é um planejamento estratégico, esse é um objetivo que eu tracei dentro do meu planejamento estratégico. Já no meu planejamento tático, eu vou decidir como que nós vamos chegar a esse planejamento estratégico. Quais são as ações que nós devemos fazer durante esse período para nós chegarmos a esse ponto de ser a maior cooperativa. E geralmente o planejamento tático ele está ligado a uma área, por exemplo, a área da produção. Se de repente a minha cooperativa Marajó Maior trabalhar com açaí, com a coleta de frutos, então de repente eu vou criar um planejamento tático para aumentar a minha produção. Já o planejamento operacional é como eu vou fazer isso. Bem, eu vou plantar 50 pés de açaí num determinado terreno, 50 pés em outro. Eu vou fazer uma plantação de frutas regionais. Eu vou quantificar e eu vou operacionalizar isso através do meu planejamento operacional. Usando outras palavras, o planejamento estratégico ele busca uma melhor direção com base em fatores externos. Eu vou analisar todo o cenário. Será que valeria a pena eu investir agora em uma cooperativa de entretenimento? Nós sabemos que a gente está passando por um período de pandemia, onde as festas, onde alguns eventos eles foram cancelados por conta disso. Então, de repente, investir em uma cooperativa de entretenimento, eu não deveria fazer isso agora. Então, lá no meu planejamento estratégico, eu tenho que levar em consideração todos esses fatores externos para poder eu começar ou não a minha cooperativa. Planejamento tático, ele busca otimizar uma determinada área. Imaginemos que nós temos a nossa cooperativa aí Marajó Maior e nós criamos lá no nosso planejamento estratégico que nós vamos
ser a maior cooperativa da região norte em 10 anos. Lá no meu tático, eu vou trabalhar, vou criar uma estratégia lá dentro da minha área de produção, porque eu vou precisar aumentar essa minha produção para que eu possa alcançar o meu objetivo maior, que é o meu planejamento estratégico. No meu planejamento operacional, eu vou formalizar isso aí através de metodologias e os resultados que eu pretendo alcançar. Eu vou colocar lá como que eu vou fazer isso, como que eu vou plantar tantas pés de açaí, como que eu vou plantar tantos pés de cupuaçu, como que eu vou plantar tantos pés de pupunha. Tudo isso eu vou colocar um método que eu vou utilizar para poder chegar no meu objetivo maior. Nós temos aqui um modelo básico do processo de planejamento estratégico de uma cooperativa. Vou colocar aqui o ponteirozinho, o marca-texto, olha só. Planejamento estratégico de uma cooperativa. Nós temos que, dentro do planejamento estratégico, nós temos um negócio chamado direcionamento estratégico, certo? Nós vamos analisar dentro do direcionamento estratégico quais são as mega tendências. Hoje nós estamos tendo uma mega tendência na questão da pandemia. Infelizmente nós sabemos que os mercados, de um modo geral, alguns estão em queda, em plena queda. Então, dentro do meu direcionamento estratégico, eu preciso avaliar isso. Como é que está o mercado? Será que o mercado vai absorver meu produto? Se eu, de repente, colocar um produto natural, lá eu também vou criar a minha visão. A minha visão é a minha razão de ser da minha cooperativa. A minha visão é ser a maior cooperativa do norte do Brasil em 10 anos. Valores. Quais são os valores que norteiam a minha cooperativa? Não sei, mas vamos lá, colocar educação, sustentabilidade, lazer, crescimento econômico. Não sei, quais são os valores da minha empresa? E isso eu vou colocar tudo dentro do meu direcionamento estratégico. E a missão é a razão de ser da minha empresa. A razão de ser da minha empresa pode ser fornecer produtos agropecuários saudáveis à população da região norte. Pode ser uma missão também. Todos esses direcionamentos, eles deverão estar contidos no meu direcionamento estratégico. Ou seja, é uma estratégia que eu estou utilizando para poder chegar no meu objetivo. Além desse direcionamento estratégico, nós precisamos fazer uma análise estratégica. Essa análise estratégica começa com um diagnóstico estratégico. Nós vamos ter que fazer um diagnóstico de como está a economia do Marajó, como que está a questão da renda, emprego, né, necessidade do Marajó. Será que eles vão comportar os meus produtos? Ou será que eu vou ter que mudar, eu vou ter que ir para um outro local? Como é que estão os cenários? Quando começou a pandemia, eu tinha como cenário, eu visualizei 3 cenários. Um cenário mais otimista, um cenário não tão otimista e um cenário pessimista. Aonde eu tinha um cenário otimista de 1 ano nós saímos dessa pandemia, um cenário não tão pessimista de 2 anos e um cenário mais pessimista que seriam 3 anos para que a gente possa sair dessa pandemia. Então esses cenários, eles precisam ser visualizados pela cooperativa. A cooperativa ela precisa entender que ela precisa visualizar o que pode vir a acontecer no futuro. Isso é importante porque se, por exemplo, nós tivéssemos acabado de entrar na pandemia e essa empresa estivesse decidindo fazer um investimento de 5 milhões de reais aí em breve, mas ela visualizou um cenário pessimista que demoraria 3 anos para a economia se recuperar, ela poderia de repente voltar atrás, dizer não, eu não vou investir agora, eu vou esperar um pouco. Isso poderia ter acontecido. A análise de prospectiva, que é muito parecida com a questão do cenário. O que pode acontecer? Aonde nós podemos ganhar mais dinheiro? Quais outras áreas nós podemos trabalhar? Fatores estratégicos. Nós tivemos aí a vinda do presidente em breve, né, que prometeu a instalação do Abraço Marajó. Esse seria um fator estratégico, porque dependendo daquilo que nós fôssemos montar, isso poderia trazer um benefício para a nova cooperativa. Então a gente precisa fazer essa análise dos fatores estratégicos. Além da análise estratégica, nós também temos que fazer a questão do posicionamento estratégico.
O que seria? Posicionamento estratégico relacionado aos negócios da cooperativa. A definição dos negócios, o que nós vamos fazer, o que nós vamos vender. Nós vamos vender produtos agroflorestais, nós vamos trabalhar com açaicultura, nós vamos trabalhar com carne suína. O que nós vamos fazer? A definição dos nossos negócios. Vantagens competitivas. Hoje a marca Marajó é uma marca forte. Se nós falarmos que a nossa cooperativa trabalha com produtos do Marajó, isso com certeza será uma vantagem competitiva. Trará benefícios porque as pessoas vão associar, poxa, lá do Marajó, nós vamos comprar esse produto para poder ajudar o Marajó a crescer, a se desenvolver. Prioridades básicas, o que nós queremos, o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer pela nossa cooperativa. Postura estratégica. Imaginemos o seguinte, nós vamos trabalhar com produtos agroflorestais. Aí surgiu uma oportunidade de abrir uma sorveteria cooperativa. Eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter uma direção. Eu não posso ficar mudando de direção a toda hora, a todo momento. A gente tem que seguir aquilo que nós planejamos. Além disso, nós vamos ter as diretrizes estratégicas, vamos ter os objetivos, metas, estratégias, políticas. Isso aqui nada mais é do que a formalização de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos escrever os objetivos, nossos objetivos. Nosso objetivo é ser a maior cooperativa, nosso objetivo é aumentar o faturamento. Tudo isso nós vamos colocar no papel para que a gente possa alcançar. E nós vamos colocar também as estratégias que nós utilizaremos para poder chegar nesses objetivos. E vamos colocar também as nossas políticas. As políticas nada mais são do que as regras. Olha, isso aqui não pode fazer. Associado da cooperativa não pode vender fora da cooperativa, só pode vender na cooperativa. Então isso tem que estar muito bem definido nas políticas que está dentro das diretrizes estratégicas. Quais são os instrumentos estratégicos? Quem usa muito esses aqui, programas, são os governos. Os programas nada mais são do que a formalização daquilo que quer se alcançar. Certo? Projeto. O que é um projeto? Um projeto é uma coisa muito simples. A gente caracteriza um projeto pelo seguinte motivo. Projeto tem começo, meio e fim. Dá um exemplo para vocês. Quando eu trabalhei na Procter, em Manaus, na Gillette, surgiu o projeto Mach 3, que é aquele barbeador de 3 lâminas. O projeto Mach 3 ele teve um começo, meio e fim. Qual foi o começo? A implantação da área produtiva dentro da planta da Procter Manaus. O meio, a estruturação. E o fim era quando os aparelhos já estavam sendo produzidos dentro da planta. Então foi um projeto chamado Projeto Mach 3, que teve um começo, meio e fim. E a finalidade dele nada mais é do que foi a implantação do produto no Brasil, que não era feito aqui antes. E os planos de ação? Plano de ação nada mais é do que aquilo que nós vamos fazer, nós vamos planejar e nós vamos executar. Planejamento tático e operacional. A gente vem falando muito aqui, tudo isso aqui, gente, é o planejamento estratégico. E aqui é o planejamento tático e o operacional. O estratégico ele é global, tá? Ele vem lá de cima, como se fosse um Deus aqui em cima e nós aqui embaixo. Aqui em cima Deus fazendo o planejamento estratégico e nós aqui embaixo executando, fazendo o planejamento tático e operacional. O planejamento tático e operacional, o tático ele vai, por exemplo, acontecer aqui na área do marketing. Um exemplo. Aqui na área do marketing, nós queremos fazer uma divulgação mais precisa da nossa cooperativa, nós queremos aumentar a nossa divulgação. E aí a gente vai fazer um planejamento tático. Olha, nós precisamos aumentar aí o nosso market share, que é a nossa participação de mercado, em 40%, e nós precisamos investir no marketing. E fazemos um planejamento tático. Já o operacional é o planejamento do dia a dia. Quanto que nós vamos gastar com o marketing, quem vai ser o funcionário responsável, o que ele deve fazer. Vamos dizer que é o chão de fábrica. É o pessoal que está lá embaixo fazendo a operação. E aí nós vamos planejar o que eles vão fazer dentro da operação. As cooperativas elas têm a oportunidade em investir em diversificação, em desenvolver novos produtos e serviços. Imaginemos o seguinte, a cooperativa ela começa, a gente monta uma cooperativa de açaí, mas nós percebemos que
além do açaí, existe uma demanda por outros produtos, de repente uma demanda por polpa de fruta. E aí nós decidimos investir nisso, decidimos investir na produção de polpa de fruta. Então é necessário que nós também tenhamos esse olhar aberto para todo o mercado. Além disso, imaginemos o seguinte: depois de um certo tempo, nós percebemos que existem muitos associados na nossa cooperativa e que grande parte deles não está ajudando. Então nós podemos fazer um reordenamento societário, ou seja, diminuir a quantidade de associados, ou fazer uma fusão, ou seja, duas cooperativas trabalham com coisas muito semelhantes aí na cidade de Breves. E aí elas percebem que juntas elas poderiam ser mais fortes. Então elas podem fazer uma fusão e transformar-se em uma outra cooperativa, numa nova cooperativa, um novo CNPJ. Além das fusões, podem acontecer incorporações. O que é uma incorporação? Uma incorporação é o seguinte: uma determinada cooperativa está bem da perna, ela está bem economicamente, ela decide ajudar uma cooperativa que está à beira da falência. E essa cooperativa que está à beira da falência diz: olha, a gente não tem mais condição. Seria interessante se de repente vocês fizessem uma incorporação na nossa cooperativa, ou seja, essa cooperativa passou a tomar conta dessa, essa aqui se extingue e a cooperativa maior toma conta da outra. E o desmembramento já seria o contrário. O desmembramento é quando a cooperativa ela está muito grande e ela percebe que ela está sendo ineficaz e ela decide uma cooperativa se transformar em duas. Existem 4 fatores que podem definir uma aliança estratégica. Ou seja, de repente a gente quer fazer uma fusão, uma outra cooperativa. Por que nós faríamos essa fusão com essa outra cooperativa? Por alguns motivos que nós vamos destacar agora, como por exemplo a globalização. Nós sabemos que os produtos dela estão entrando nos mercados, de um modo geral, de uma maneira muito rápida. De repente eu decido me unir com uma cooperativa que fica lá no Paraguai. Por um motivo da globalização, decido fazer isso. E a gente percebe que nós vamos poder escoar melhor nossos produtos. Mas não vamos falar do Paraguai, vamos falar de repente da Guiana Francesa, que é próximo aí de Macapá, e Macapá é bem perto de Breves. Também existem uns fatores relacionados aos avanços tecnológicos. De repente, a outra cooperativa que nós queremos fazer uma fusão, ela tem mais know-how sobre como produzir, sobre como fazer a produção crescer. E, às vezes, seria pela eficiência, pela questão da eficiência, para aumentar a eficiência das duas cooperativas. E outras, às vezes, são motivos estratégicos. De repente, a gente quer montar uma cooperativa lá em Belém, mas a gente não tem recursos. Mas existe uma cooperativa lá em Belém que quer fazer uma parceria com a nossa cooperativa. Então, pode ser um motivo, seria esse. As desvantagens. Quando duas cooperativas se unem, com certeza empregos são perdidos. Porque eles vão tentar reduzir os custos. E alguns cooperados acabam se afastando, porque eles se sentem fora do jogo, fora dessa nova realidade da cooperativa. Como que a gente vai fazer uma fusão de uma cooperativa com a outra? Vamos, de repente, fazer a fusão da cooperativa dos produtores de açaí com a cooperativa de agropecuária de Marajó. Primeira coisa, a gente vai criar uma comissão mista, onde terá membros das duas cooperativas, e eles vão fazer um levantamento do patrimônio da cooperativa, o que a cooperativa tem, a cooperativa tem trator, a cooperativa tem armazém. Vamos fazer um balanço geral de tudo que a cooperativa tem. E aí nós vamos criar um plano de distribuição de cotas, ou seja, um plano para dizer quanto cada cooperado vai ter que investir, quanto cada cooperado vai ter dessa nova cooperativa, e nós vamos fazer uma destinação de todo esse dinheiro, de todo esse recurso, e nós vamos fazer um projeto e vamos executar isso. E depois nós vamos criar um estatuto dessa nova cooperativa. Se for uma cooperativa de crédito, ela precisa de autorização do Banco Central para que tudo isso ocorra. Então, senhores, em resumo, a aula de hoje nós falamos sobre o planejamento estratégico, tático e operacional das cooperativas. Como eu já disse para vocês, nós estamos finalizando a nossa disciplina com essa aula e vocês têm uma atividade que já está disponível no SIGA e também está disponível também no aplicativo do WhatsApp de vocês, lá no grupo de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entrem em contato comigo,
que eu vou procurar solucionar a dúvida de vocês. Eu agradeço muito a participação de todos. Possivelmente é uma das últimas disciplinas que eu estou ministrando aqui pelo Campus Breves, porque agora já estou no Campus Santarém, mas a gente precisava finalizar essa disciplina com vocês. Eu agradeço mesmo e eu espero realmente que vocês fiquem bem e tomem cuidado, se cuidem, porque ainda estamos em período de pandemia. Ainda não conseguimos vencer o vírus. Obrigado, boa tarde.